Oi pessoal, eu quero gravar essa live, uma série de lives sobre os tempos que nós estamos vivendo, que segundo a Bíblia são os tempos que antecedem a volta de Jesus. Não vamos cometer o erro aí de tentar marcar a volta dele, porque segundo ele mesmo, só o Pai tem autoridade para saber o dia e a hora que ele vem. É exclusiva a autoridade do Pai. Então é bobagem tentar ficar marcando o tempo da volta de Jesus. Mas nós sabemos que esses são os tempos que antecedem a vinda dele. E segundo o próprio Jesus, lá no Mateus 24, versículo 37 e 38, esse tempo que antecede a vinda dele, ou o tempo da vinda dele, será como nos tempos do Noé. A Bíblia diz que o pessoal casava, se dava em casamento, aquela coisa toda, e não viu quando Jesus veio. Pegou eles desapercebido. Então nós vamos olhar no Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante, como é que eram os tempos da época de Noé. Diz aqui no versículo 1 que foram se multiplicando os homens na terra, nasceram filhos. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres entre todas as que mais lhe agradavam. Agora presta atenção, a primeira bobagem que tem nesse assunto aí, tem muita gente, inclusive gente famosa, dizendo que os filhos de Deus aí eram os anjos. E os filhos dos homens, então, claro, os filhos dos homens, né? E que eles tomaram mulher para si, e então nasceu até uma raça de gigante. Esse pessoal argumenta que aquela raça de gigantes que nasceu foi porque os anjos fizeram sexo com as filhas dos homens e nasceu então uma raça de gigantes. Essa é a maior bobagem que você pode ouvir por aí. Não creia nisso, porque Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30, Jesus, falando sobre a ressurreição, quando fizeram aquela pergunta de quem seria a mulher de que tinha passado por 7 irmãos, de quem ela seria mulher no céu, ele disse: vocês errais não conhecendo as escrituras. No céu não se casa, não se dá em casamento, na ressurreição serão como os anjos. Então Jesus estava implicando que anjo não faz sexo. Então o que aconteceu aí de verdade é que os filhos de Caim, que são considerados os filhos dos homens, e os filhos da descendência de Sete, que foi quem Deus deu em lugar de Abel, são considerados os filhos de Deus. Eles se multiplicaram independentes, sem contato uns com os outros, porque o Caim se foi para outra terra e o povo de Deus ficou ali onde eles estavam primariamente. Então aí um dia houve um encontro dessas gerações que tinham se multiplicado completamente a parte uns dos outros. E não é muito difícil você entender então que foi um choque de sangue. E nós sabemos até aí pela veterinária que quando você quer fazer uma raça nova, mais alta, qualquer tipo de animal, inclusive homem, você tem todo esse negócio do sangue aí, de fazer os cruzamentos, né? Então foi isso que aconteceu, possivelmente. Eu creio que foi isso, de fato. Mas então, a Bíblia diz que nesse tempo, então, houve essa mistura do Filho de Deus com as filhas dos homens. Agora presta atenção, filhos de Deus é aqueles que conservavam a fé, aquilo que tinha vindo do Sete, do Abel, aquilo que Deus deixou. Filhos do Caim são aquele pessoal que tinha nascido do Caim com aquela marca na testa de maldição, para que ninguém olhasse nele e matasse, para não se tornar 7 vezes pior, segundo a Bíblia. Então, era gente sem Deus, era gente sem escrúpulos, gente sem uma moralidade baseada nos princípios de Deus. Então, quando isso acontece, quando um homem de Deus se casa com uma mulher que não conhece a Deus, imagine o que vai começar a acontecer daí em diante. É simples de entender. Naquela sociedade rural, e ainda hoje mesmo, quem fica mais em casa são as mulheres. Está mudando isso, mas ainda é assim. Então, naquele tempo era muito, muito, muito maior a incidência das mulheres ficarem em casa. Então, você imagine mulheres que não tinham nenhuma referência em Deus educando os filhos. Como seria essa geração que viria? Por isso a Bíblia diz que foram se multiplicando, né, e se tornaram uma geração extremamente pecadores.
E diz aí que viu o Senhor que a maldade do homem, no versículo 5 do Gênesis 6, havia se multiplicado na terra, que era constantemente mal o desígnio do seu coração. Então imagine, isso foi exponencialmente se multiplicando, sem Deus, mãe ficando em casa, ensinando, pai não tinha tempo, trabalhava no campo, possivelmente. Então, veja o que aconteceu. E a Bíblia diz então que havia, porém, um homem que achou graça diante de Deus. Nessa bagunça espiritual, moral, havia um homem que achou graça diante de Deus. E a Bíblia diz qual é a característica de alguém que acha graça diante de Deus. Primeiro, ele é um justo, diz aí no versículo 9, Noé era justo e íntegro, ele é íntegro e ele é justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, ele não achou graça. A graça de Deus, ela é para todos. Mas por que então só a Bíblia diz que o Noé achou graça? Simplesmente, sabe por quê? Porque o Noé buscou a Deus. E quem busca, encontra. Todo aquele que bate se abre, todo que busca encontra. Ok? Então ele buscou e ele andou com o Senhor e foi íntegro naquela geração. Agora imagine, parecia um Eteu Noé naquela geração. E a Bíblia diz então no versículo 11 que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência, e Deus resolveu dar um fim na coisa. Então Deus dá uma revelação para Noé. É muito importante que você entenda. Toda pessoa que vive integridade e justiça, que acha graça perante Deus, vai conhecer a revelação de Deus. É isso que implica esse texto. Então ele resolveu revelar para Noé qual era o seu plano. Ele tinha feito um plano de salvação, porque todo o resto ia perecer. Amém? Nós vamos estudar um pouquinho mais no nosso próximo live, ok?